Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui com Alan Tasca. Olá, tudo bem? Tudo bem, Alan? Tudo jóia, graças a Deus. O Alan é gestor de tráfego, né? Sim, uma das profissões, né? Uma das profissões, empresário. Sim. Que mais, Alan? Gestor de tráfego, designer, empresário, né? Toda essa frente do marketing aí. Já passei por várias etapas do marketing, mas agora tô especializado aí 100% no tráfego mesmo. E o tráfego, eu vejo que ainda é um assunto que a gente tem pontos de desconhecimento, né? Sim. Porque é algo relativamente novo, né? Eu acredito que deve ter, sei lá, uns 8, 10 anos. Sim. Quando a gente fala tráfego, o povo já olha torto pra mim, já olha com a cara feia. Eu falei, calma aí, não é nada de errado, fica tranquilo, tá? Na verdade, é basicamente o impulsionamento que a gente fala. Gente, ó, atenção, não é tráfico, tá? É tráfego. Tem muita gente que confunde. É verdade, eu não faço nada de errado, não. Isso aí é tranquilo pra mim. Mas olha, hoje o Alan tá aqui para trazer algumas dicas de como os grandes fazem, as grandes empresas fazem para vender na internet. Perfeito, show de bola. A ideia é realmente entender, né, mostrar, né, para as pessoas que estão assistindo, porque a mídia digital é um mundo, né, de coisas que dá para fazer dentro da internet. E as pessoas conhecem muito pouco. E eu sei disso quando as pessoas me procuram, né, querendo aumentar as vendas, querendo aumentar o engajamento, enfim. E acaba sabendo o básico, que é o famoso impulsionar, que todo mundo faz, né? Mas a gente tem um mundo muito grande, que é muito maior do que isso, para gerar o resultado para o cliente. Sim, E assim, o impulsionar é apenas um fragmento dessa ferramenta, né? Tem um mundo por trás disso tudo. Exatamente. Na verdade, o impulsionar, a gente até fala lá na empresa que não é o jeito correto de fazer, né? O impulsionar, o próprio Instagram, o Facebook, eles criam lá o botão impulsionar para, obviamente, as pessoas que não têm conhecimento em tráfego, clica lá, né, e faz o impulsionamento, mas lá você tem uma limitação muito grande, então você não consegue trazer todo tipo de público, todo tipo de conteúdo por lá. Né? Então, vamos pensar assim, a grosso modo falando, é algo muito mais básico. Traz resultado? Pode trazer, mas é muito mais básico. O que o gestor de tráfego faz é muito maior, muito mais amplo do que isso. Sim, pode acontecer de gerar um resultado, mas a gestão do tráfego, ela faz uma análise antes. Exatamente. Né? E o tráfego também, ele tem outros pontos também, né? Então, tem um estudo de persona, que na verdade é o público, né, do cliente. Então, a gente faz toda uma pré-análise, a gente não sai apertando o botão correndo, né? Então, basicamente, o pessoal fala, subir campanha é só apertar botão. Não, mas a gente tem toda uma análise, um diagnóstico que a gente traz para o cliente e daí sim a gente começa a fazer o tráfego do modelo correto, vamos dizer assim. E Alan, como que os grandes têm feito para obter resultados? Porque a gente vê notícias, a gente vê pessoas falando casos. Que tipo de caso que você vê dentro do seu dia a dia? Para quem não sabe, a gente acabou não falando ainda, né? O Alan é proprietário da AdLeads. Sim. É uma empresa de tráfego que cuida de várias contas grandes, contas médias, contas pequenas. Sim. Então, eles têm vários cases lá dentro que podem compor essas dicas que o Alan vai trazer aqui. Perfeito. Tem um case muito legal, né? A gente tem cases, como você mencionou, cases muito grandes, multinacionais e cases pequenos também, né? Então, por exemplo, a gente tem um case de uma multinacional que para ela investir no tráfego hoje, a gente traz alguns resultados para ela, onde a gente trouxe no relatório que o custo da aquisição, ou seja, o custo do cliente final, a gente fez todo um trabalho para gerar o cliente. Quando a gente gerou esse cliente, qual que foi o custo desse cliente? A gente consegue trazer isso. Diferente de uma mídia offline, por exemplo, vamos pensar aí num folheto, num panfleto, num outdoor, a gente não consegue mensurar muito essa questão. Já na mídia online você consegue mensurar tudo. Então isso que é legal, porque você vai investir, mas no retorno você vai saber aonde deu certo, aonde deu errado, aonde a gente pode melhorar. E para esse cliente que a gente estava comentando, foi legal que o custo da venda ficou em R$11, né? O lead gerado, quanto custou isso para ele? R$11. Mas o ticket médio dele, ou seja, o valor do produto médio dele é R$2.000. Então, se você for ver R$2.000, a pessoa ela é obrigada a fazer uma assinatura com ele num período de 24 meses. Então, vamos recapitular. Ele pagou R$11
para ele conseguir um cliente que pagou R$2.000 para ele por mês num período de 24 meses. Vamos fazer as contas. Vamos fazer quantos clientes ele conseguiu, Alan? Ele conseguiu, a gente conseguiu gerar para ele 188 oportunidades em um mês. Legal. Dessas 188 oportunidades, foram gerados 58 vendas. Final, pessoal assinando o contrato. A 2.000. A 2.000. Vamos colocar um ticket médio de 2.000. Tem 3.000, 2.500, 1.800, então a média é R$2.000 por mês. Tá, é um produto de assinatura recorrente. Assinatura recorrente. Durante um prazo de 24 meses, é isso, 24 né? meses. Que você tinha falado? Isso. Então, essa pessoa, em um único mês, ela faturou 2.700.000. Exato. 2 milhões, né? Ela faturou com todos esses clientes, mas assim, lembrando, tá? Mesmo se a gente colocar todo o custo, porque esse é o custo do lead, né? Ele custou R$11, né? Todos esses leads, né? Custaram R$11 na faixa. Mesmo se você colocar custo de agência, custo de crédito que você tem que colocar na plataforma, se paga, né? Então, assim, o cliente ele está muito satisfeito com a gente, mas por quê? Porque a gente está mostrando o resultado. Então, o legal da mídia digital é isso. Independente se você investe R$200, se você investe R$50 mil, R$1 milhão por mês, ela traz esse retorno para você e a gente é o trabalho do gestor de tráfego, é o trabalho da agência mostrar esse resultado para o cliente, né? Para ver se também está valendo a pena ou não. Né? Sim, o objetivo é sempre dar retorno, né? Sim. É uma empresa. E para quem nunca fez tráfego pago, o tráfego, eu imagino o seguinte, eu imagino uma imagem assim, uma lojinha na rua, e aí eu pago para o gestor de tráfego colocar um cliente dentro da minha loja. Sim, né? Não significa que ele vai comprar, mas ele vai fazer a pessoa pelo menos passar em frente. Exatamente. Não é? E assim, isso que você falou é baseado nisso mesmo. Às vezes eu até... quando a pessoa não entende muito de tráfego, eu até dou esse exemplo. Legal. É como se fosse uma loja no shopping mesmo, né? Então tem a lojinha lá, você precisa de mais cliente. O gestor de tráfego é aquele cara que vai ficar empurrando o cliente na loja. Amigão, ó, compra aqui, compra aqui. O gestor de tráfego é o cara que empurra. Quem que vai vender? Não é o gestor de tráfego, é o cliente, né? Então, assim, o gestor de tráfego, ele é uma figura, é uma peça, né, especial, porque ele vai dar praticamente um presente para o cliente, né? Que é a pessoa que levantou a mão e falou, opa, quero comprar esse produto. Então, ele traz toda esse lead que a gente chama, né? O lead qualificado. Legal. Então, o lead é o cliente. Perfeito. Né? É um potencial cliente. Perfeito. Então, Potencial não é a cliente. garantia que a pessoa vai comprar, mas o gestor de Isso. tráfego aponta. Ó, ali tem uma loja. Perfeito. É isso mesmo. Assim, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você está procurando um tênis na internet. Né? Você foi lá no Mercado Livre, digitou um tênis lá na internet, mas você não comprou de primeiro. Aí depois você vai começar a receber propagandas, né, do mesmo tênis no Americanas, no Shopee, no Submarino, em até outros sites. Né? Mas como que esses sites sabem que você está procurando esse tênis, sendo que você nem entrou no site deles? Né? Então, o tráfego é isso. É toda essa inteligência que tem atrás das plataformas, que daí com essa inteligência a gente consegue fazer uma venda mais assertiva. Não faz sentido eu gastar o seu dinheiro para tentar vender para um cara que não está nem aí para o seu produto, que não quer comprar seu produto, só vou torrar seu dinheiro. Né? Então, a gente traça públicos específicos para isso. Entendi. Então, agora faz sentido nesse exemplo que você falou, né? Essa empresa de assinatura, ela trouxe... vocês levaram, né? 188 clientes para olhar essa oferta. Clientes, isso, né? perfeito. Potenciais clientes para olhar essa oferta. Desses 188, 59 compraram. Perfeito. E a empresa pagou R$11. R$11 por lead, né? Por pessoa. Por pessoa, isso, é isso aí. E isso é muito legal, porque esse ainda é um ticket alto, né? Por exemplo, a gente tem um cliente que limpa sofá. É um cliente que tem um ticket um pouco menor, né, com nós. Ele atende uma região específica lá de Minas. Só que ele limpa sofá e ele tem um ticket, obviamente, muito menor do que R$2.000 por mês por cliente. E ele estava com uma demanda que, assim, ele precisava gerar lead. A gente começou a gerar muito lead para ele, né, que é o potencial cliente. Só que aquela demanda ele foi ficando muito nichada, porque pensa assim, quando você limpa um sofá, você vai limpar o sofá, você tem um prazo de 6 meses até você limpar de novo o sofá. Você não vai ficar contratando todo dia, né, uma limpeza do sofá. Então, o seu produto acaba ficando nichado.
né? Então, o que o gestor de tráfego faz nesse caso, ou a empresa, né, a agência de gestor de tráfego faz? A gente cria todo um planejamento estratégico e com ele nós criamos daí uma comunicação persuasiva no Meta, que é o Facebook e o Instagram, onde a gente não atingia as pessoas que estavam buscando limpeza do sofá, mas a gente induzia as pessoas que precisam limpar o sofá. Por quê? Porque você tem família e tem vírus, fungos e bactérias no seu sofá. Isso acaba prejudicando a saúde da sua família. Aí você entra com técnicas de copyright. Copyright é basicamente uma comunicação persuasiva. Então a gente acaba induzindo a pessoa, obviamente a gente não vai mentir, a gente fala dados de mercado, e a gente fala assim, olha, por que você precisa limpar o sofá a cada 6 meses? Por causa que tem vírus, fungos e bactérias, o seu sofá ele acaba sendo até mais sujo do que a própria privada que a gente comenta. Né? Tá. Por quê? Porque o sofá... Eu já tô querendo, passa o telefone dele pra mim. Porque o sofá ele tem muitos vírus, fungos e bactérias e isso acaba prejudicando a saúde da sua família. Então, quando você entra com um anúncio no Meta, né, no Instagram, no Facebook, a gente usou uma comunicação bem legal e bem persuasiva assim. Você sabia que o seu sofá está mais sujo do que sua privada? Daí a pessoa lê, eu falo, como assim? Tá mais sujo? Meu sofá tá mais sujo? Como assim? Aí você já induz o interesse da pessoa em querer saber o seu anúncio. Né? Você já é um diferencial aí perante o seu concorrente. Aí ele continua lendo, você fala dados de mercado e realmente é verdade. Né? Então é isso que faz a gente acabar vendendo mais na internet. E toda essa estrutura da comunicação, do copywriting, isso é oferecido dentro da sua empresa? Perfeito. Dentro da gestão do tráfego da nossa empresa, a gente oferece o pacote já completo, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o cliente não entende e o cliente nem precisa entender isso aí, né? Ele é bom no segmento dele, no que ele faz. Então, deixa, né, com o gestor de tráfego que ele cria toda a parte de planejamento, copywriting, estratégia persuasiva, né, que a gente chama, toda a parte de design, que a gente chama de criativo. Então, tudo isso é criado pela agência. Bacana isso. É legal porque o empresário, ele não vai ter tempo para parar, para pensar como que eu vou fazer para vender na internet. Perfeito. Né? Às vezes ele sabe vender ali o produto dele no offline, mas no online a comunicação é um pouco diferente. Perfeito. E você falou tudo, porque que nem falar, o empresário, o que ele quer ver? Muitos empresários, independente se o empresário é dono de loja de roupa ou se o cara é dono de uma multimarcas gigantesca, o cara quer ver resultado. Ó, investi 500 e retornou 2 mil. Investi 20 mil e retornou 5 mil. Então, o que ele quer é retorno sobre investimento. E o gestor de tráfego bom, a agência de tráfego que traz essa otimização, a ideia é trazer esses resultados. Então, eu até brinco que o nosso trabalho é muito mais comercial do que o marketing. O marketing, obviamente, tem tudo a ver, mas a gente leva o potencial cliente para ele. Com entendeu? foco no resultado. Com foco no resultado, perfeito. Que é o que eu falei, não adianta a gente levar uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio dele. Às vezes o cara quer uma assinatura, mas a gente atinge um público que não tem nada a ver, o cara nem sabe o que é assinatura. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que as empresas têm que contratar um gestor bom de tráfego, porque hoje em dia existe muito gestor de tráfego que a gente brinca que é o cara que só aperta botão. E apertar botão todo mundo sabe, mas o gestor de tráfego que fala de estratégia, que apresenta resultados, são poucos. Isso eu posso garantir. Perfeito. Uma coisa bacana que você me falou, que a gente vive aqui o marketing, né, na MAP, Sim. E a gente vê muitas campanhas de agências que acabam atraindo os leads desqualificados, né? Atraem todo tipo de pessoa e no final do mês acaba apresentando um relatório para o cliente com aquele número gigantesco de impacto, Sim. mas não gerou nenhum negócio. Exatamente. Né? Então, o que eu queria que... Você já me falou e eu achei isso bastante bacana. Vocês não são uma agência de publicidade, né? Não, a gente é totalmente diferente de uma agência de publicidade. Né? Hoje o nosso foco é performance, é resultado para o cliente. Então, independente do nicho, independente do cliente, né? Do segmento do cliente, a gente consegue trazer vendas, né? Trazer leads potenciais para que ele possa vender e aumentar o faturamento da empresa. O nosso trabalho está muito voltado a resultados. Legal. Falando em resultados, que foi o que a gente começou falando aqui nesse episódio, né? Como que os grandes fazem para ter os resultados que eles têm? Dá alguns exemplos pra gente. Claro, geralmente assim, como que você vai competir com o grande? O legal do tráfego é que
todo pequeno consegue competir com o grande. Diferente de uma TV, por exemplo. Às vezes a TV, o grande tem lá 500 mil reais para aparecer no comercial. Você não vai ter 500 mil para aparecer no comercial. Mas já no tráfego você consegue competir com o grande, porque o próprio Google, o Facebook, o Instagram, eles têm esse dilema que todo mundo pode anunciar, né? Então a gente consegue fazer isso. E o que é legal? Qual que é o diferencial do grande, por exemplo, para o pequeno? Às vezes você não precisa aparecer 24 horas por dia. Às vezes o grande ele aparece 24 horas por dia, o anúncio dele, mas às vezes o seu público ele está só no horário do almoço, no final da tarde, pesquisando, então é nesse momento que você tem que aparecer. Então não precisa gastar dinheiro com todo esse tempo. Deixa o grande gastar o dinheiro e você gasta o dinheiro onde realmente o seu público está, na hora que ele está. Isso o gestor de tráfego faz todo esse levantamento. Então isso já é uma boa parametrização. A segunda parametrização que é bem legal é assim, sem dúvida, o atendimento. O grande ele não tem muito tempo de atender o cliente de forma manual, vamos dizer assim, de forma humanizada, né? E o pequeno ele já tem essa vantagem. Então, às vezes, converter uma pessoa que quer comprar o seu produto, não custa nada. Pega o telefone, depois de, 5 minutinhos, 10 minutinhos, liga para ele, tenta entender o que ele quer. Porque se ele converteu, se ele está te chamando, ele está levantando a mão, ele está falando, olha, quero comprar seu produto. Às vezes a gente atende alguns clientes que demora, 5 dias para atender e acaba complicando isso, né? Então a gente tem uma metodologia, a gente tem até um ensino para o cliente, a gente brinca que a gente é o consultor também do cliente, né? Consultor comercial, que é assim, quando você atende de imediato, a chance de você vender é muito grande, porque o cara está querendo comprar naquele momento. Não, é legal isso, porque a gente está num momento que a gente quer as coisas muito rapidamente. Né? A gente consome conteúdos de, no máximo, 1 minuto. A gente, no Instagram, por exemplo, no TikTok. Né? Tanto é que existe até hoje um incentivo do TikTok. Faça conteúdos mais longos. Sim. Né? Porque a gente está nesse frenesi de querer conteúdo rápido. Então, isso não só para o conteúdo, mas também para o comportamento de compra. Então, quando eu mando um WhatsApp para uma empresa, eu quero que ela me responda o mais rápido possível, porque senão depois eu esqueço. E não só responder, você também tem que gerar valor agregado no seu produto. Vamos pensar assim, eu tenho uma loja de roupas, quantos concorrentes eu não tenho que também tem loja de roupa? Às vezes o cara vende a mesma roupa que eu, porque é o mesmo fornecedor. Né? Isso para serviços, isso para outros segmentos. Como que você vai se destacar do mercado? Esse é o grande... É o grande diferencial que você consegue fazer, né? Assim, se você tem um bom atendimento, infelizmente isso já é 80% já. Por que eu falo infelizmente? Porque não deveria ser assim, né? Todo mundo deveria dar um bom atendimento. Então, assim, se você traz um bom atendimento para o seu cliente de forma imediata, você já está vendendo para ele, tá? E depois você tem que começar a agregar valor, né? O que é agregar valor no seu produto? Por que o seu produto é bom? Por que ele tem que vender? Por que o que você tem de bom que o seu concorrente não tem? Né? Então, você tem que entender, enxergar esse valor agregado do seu produto para daí você comercializar. Às vezes, você consegue até vender mais caro do seu concorrente. Né? Então, às vezes, você tem medo de passar o preço para o seu concorrente e não pode. Né? No tráfego, o lead, né? A pessoa viu a sua campanha, ela ficou com interesse e ela já está levantando a mão querendo comprar o seu produto. Então, nada mais fácil do que você vender para uma pessoa que já está levantando a mão e falar, eu quero o seu produto, do que uma pessoa totalmente do zero. Assim como faziam antigamente, né? Que pegava no telefone, ficava ligando para aquela pessoa que nem queria te ouvir, nada. Então, isso não existe mais, que é o famoso cold call. Não tem coisa mais chata. Quem aqui, quando vê um número desconhecido no celular, fala, eu não vou nem atender, que eu já sei que ou é telemarketing, ou é engano. E Ju, você acredita que hoje existe muita gente assim ainda? Porque eles não se atualizaram. Hoje o marketing digital está totalmente diferente. Você não precisa ter muita assim. Eu sou a favor de automação, mas eu não sou a favor de automação de muito robô, tipo chatbot, por exemplo. Né? Esses dias eu entrei em contato com uma empresa. Precisava passar por um convênio e tudo mais. Eu fiquei mais de 3 horas, assim, só no chat, conversando com o robô, liga aqui, aperta aqui, volta. E eu não achava, assim, não conseguia falar com um humano, né? Então, assim, para mim, a automação é legal usar? De uma forma bem feita. Então, as pessoas hoje, elas usam muita automação para falar,
eu quero economizar tempo e acaba perdendo a venda por conta disso. Então, isso assim, tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Essa preguiça que a gente acaba tendo, né, ao longo do caminho, mas não uma preguiça no sentido de desleixo, no sentido de que tem tantos processos pra gente cuidar, né, ao longo do dia, que a gente acaba falando, então eu vou colocar um bot aqui, porque vai me ajudar a acelerar outro processo ali. Exatamente. E a gente até brinca, porque assim, a gente, por exemplo, a gente atende, vou pegar um segmento aleatório aqui que a gente atende, agências de viagem, tá? A gente atende várias agências de viagem, né? A gente é muito forte nesse segmento. Uma agência de viagem, às vezes, acaba vendendo muito mais do que a outra. Mas, assim, o crédito é o mesmo, o investimento é praticamente o mesmo. O que acontece? A primeira que vende muito, não vende nada, quer dizer, o que ela faz? O lead gerou, ela entra em contato, oi, você quer comprar minha viagem? Eu só estou pesquisando. Então tá bom, obrigado. Tá. Ela dá um feedback pra gente. Entrei em contato, o potencial cliente está verificando ainda. Beleza. O cara que vende muito, liga e fala, queria ver uma viagem, não sei o quê, como que tá, tal. Passa o preço, a empresa boa, o que ela faz? Ela fala assim, olha, meu preço é X, mas você vai ter essa consultoria, o meu diferencial é esse, você não quer vir aqui tomar um café? Aí o cliente fala, não, eu só estou dando uma pesquisar. Não, tudo bem, faz o seguinte, vem aqui tomar um café, eu vou explicar, se você quiser, eu vou fazer um roteiro personalizado para você, sem compromisso, você vem com a sua esposa aqui, e daí a gente acaba interagindo, acaba conversando, acaba tirando todas as dúvidas aí. Inclusive, esse mês aqui é um mês que é muito bom você ir para o destino X por conta disso, daquilo. Pronto, assim, percebe que o cliente é o mesmo, só que a forma de você comunicar é diferente. Então, quando o cliente ele tem esse tato, vendas, é muito legal, porque daí o tráfego funciona muito bem, né? Muito mais do que o cliente que não tem um tato comercial. E tá tudo bem, né? Por isso que a gente dá essa consultoria comercial também. Faz parte do desenvolvimento da empresa em si, eu acredito. Sim, né? Perfeito. Do desenvolvimento comercial, tanto ali no corpo, né, do offline, Sim. quanto do online. Porque não existe separação entre offline e online. Exato, né? exato. Os resultados são como o cliente é atendido, tanto na empresa quanto no online. Exato. E o legal também, Ju, é que assim, quando o cliente entra para o online, ele aprende muita coisa. Né? Aí, assim, tem clientes meus que começam a falar de CPM, CPC, termos técnicos que ele nunca imaginava que existia. E hoje ele falou, Lan, como que está meu CPM, que é o custo por mil? Quanto que está meu CPC, que é o custo por clique? Então, assim, a gente acaba direcionando o cliente e o legal é que uma vez que você entra no tráfego, você não sai mais, porque você vê o resultado, você vê as principais mensurações, né? E você vê que está funcionando com dinheiro muito menor do que o investir num offline, por exemplo, já de início, né? E a partir de quanto uma pessoa pode começar a investir no tráfego? Hoje você consegue investir no tráfego a partir de R$6, R$7 por dia. Né? A partir de R$6, R$7 por dia você já consegue fazer uma campanha. Né? É o ideal R$6 por dia? Às vezes não vai trazer aquela chuva de pessoas querendo conversar com você, mas já consegue iniciar. Né? Então, no tráfego a gente fala que existem vários tipos de campanha também. Né? Existe a campanha, por exemplo, a gente faz um plano de mídia personalizado para o cliente e isso, todo mundo que está assistindo é legal eles estarem cientes, porque às vezes eles falam assim, eu quero investir em tráfego e daí já começa a impulsionar e já começa a fazer as métricas lá na ferramenta. E não é isso. Tem que trazer um planejamento estruturado, né, para a empresa, apresentar para a empresa e daí sim ela começar a entregar o objetivo dela. Então, às vezes... vocês levam esse planejamento. Exatamente, a gente leva. Às vezes o objetivo do cliente, a gente atende cliente que não quer vender. Às vezes o cara quer reconhecimento de marca. O cara fala assim, Alan, eu quero ser o cara mais conhecido aqui em Itu e região, por exemplo. Então, a gente faz um trabalho de branding. Que é totalmente um trabalho de tráfego, mas é totalmente diferenciado, na verdade, do que uma geração de leads, por exemplo. Né? Um trabalho de fundo de funil que a gente chama. Então, a gente tem que entender o que o cliente quer, o objetivo, e daí sim a gente vai fazer um planejamento de acordo com o que ele precisa. Então, não é somente eu falar assim, Alan, olha, meu dinheiro está aqui, faz uma campanha para mim que eu quero vender muito, eu quero estourar de vender esse mês. Exatamente. Não é assim. Não, e Ju, é legal porque assim, 99% das pessoas falam assim para mim, eu quero campanha de venda, porque todo mundo quer dinheiro no bolso, certo? Mas assim, na verdade, no mundo digital...
se você não investe em branding, né? O que é branding? É basicamente o reconhecimento da sua marca. A sua marca precisa estar bem posicionada no mercado. Então, se você não investe em branding, o que acontece? O custo de aquisição, lembra daquele exemplo que a gente falou dos R$11? Acaba sendo muito maior, porque a pessoa não conhece a sua marca. Então, vamos dar um exemplo clássico aqui. Você tem uma loja de sapato, por exemplo. Você tem lá o seu patrocinado lá no seu sapato, né? Aí vai uma marca conhecida do mercado, uma Arezzo, uma Farm da vida, uma Seconello, por exemplo, e coloca a mesma propaganda que a sua lá. Aonde que eles vão comprar? O preço é o mesmo. Então eles não vão comprar de você. Então, assim, por isso que a gente fala, a importância de investir no branding é tão importante quanto investir na campanha de conversão que a gente chama aqui. Porque o custo por lead acaba sendo mais barato e a pessoa não vai ter dúvida. Se ela gostar do seu produto, ela vai comprar porque ela não vai ter medo. Ela já viu sua marca em algum lugar. E quem aparece mais é realmente quem vai vender mais, não é? Com certeza, com certeza. E em relação a aparecer, né? Existe, como você mencionou agora esse exemplo, existe a grande marca, que ela está ali aparecendo, ela investe milhões, e existe o pequeno vendedor. Sim. Se ele estiver aparecendo, ele não vai ter os milhões. Como que ele faz para ele poder se diferenciar dessa grande marca e fazer com que o cliente realmente compre dele? Sim, ele tem que entrar, né? A gente comentou, com um benefício agregado. A gente sabe que muitas vezes você colocar um preço mais barato do que um fornecedor gigante é difícil, né? Porque o cara ganha em escala, você não. Às vezes seu estoque é menor, você não tem a capacidade financeira que ele tem. Então, às vezes, você precisa investir em branding. Porque quando você investe em branding, a sua marca acaba sendo conhecida. Nem que a sua loja não seja tão grande quanto a do seu concorrente, mas se ela se tornar conhecida de uma determinada região, a pessoa não vai ter medo de comprar. E se ela já comprou uma vez e deu tudo certo, ela vai comprar a segunda, terceira, quarta. Ela nem vai comprar do seu fornecedor, porque você tem um atendimento personalizado. Ah, mas o meu produto é um pouquinho mais caro. Não tem problema. A pessoa gosta de você, gosta da sua entrega, porque a sua entrega é em 12 horas, né, 24 horas, enfim, você já entrega o seu produto. Então, é isso que vai fazer você brigar com o grande, não muitas vezes o preço, entendeu? Legal. Faz sentido e até me faz pensar no seguinte, né? Eu que sou mulher, acabo comprando sapato, roupa e gosto de comprar online. E aí, muitas vezes, eu acabo optando por comprar, por exemplo, um dos nossos apoiadores aqui, a Rabo de Saia. Vou dar o exemplo dela. A diferença dela é que eu mando um WhatsApp para ela, eu falo o evento que eu vou, né? E ela acaba mandando para mim as opções. Eu poderia comprar num outro lugar que talvez, sei lá, numa Renner da vida, que pode ser mais barato. Mas eu não vou ter uma pessoa que eu confio, que já me conhece, exatamente, escolhendo, selecionando essas roupas para mim. Exato. E eu poderia ter sido impactada por um anúncio onde eu me conectei com ela e ela tá me atendendo e eu acabo comprando, acabo convertendo, né? Exato, exatamente. A ideia, que nem eu falei, eu não brigo muito por preço, sabe? Às vezes você tem um produto muito bom e você não precisa reduzir nada do seu valor, mas você precisa entregar um valor agregado para o seu cliente. É isso que vai demandar o jogo. E que nem eu volto a falar, quando você investe mesmo, quando você não precisa ser conhecido no Brasil todo. Às vezes você ser conhecido só na sua região, pelo menos, você vai investir pouco, você vai ter um retorno satisfatório, porque naquela região você vai ser conhecida. E você pode começar devagarzinho, olha, eu vou ser o melhor aqui em Itu, depois eu vou ser o melhor em Salto, depois eu vou ser o melhor em Campinas. E daí você começa a trabalhar as regiões, assim, sabe? Mas é legal você falar isso, porque tem muita gente que acaba querendo abraçar o mundo. Exato. Ou que acaba também até se afastando disso. Por exemplo, o gestor de tráfego não é para mim porque eu não tenho grana para isso. Exato. Né? Então, isso é muito legal, porque acaba acolhendo o cara que está começando a desenvolver o seu projeto. Perfeito. Né? E as pessoas, elas têm que encarar o gestor de tráfego, assim... a gente faz vamos pegar você precisa contratar um vendedor, por exemplo. Quanto que você vai pagar para um vendedor hoje, né? Se você for em formato CLT, bonitinho, com registro, você vai pagar no mínimo, né? Vamos falar grosso modo aqui, tá? Uns R$2.000, R$3.000, mais encargos trabalhistas, mais uma série de problemas que você pode ter, enfim... Então, assim, às vezes, o que a empresa faz? Preciso vender, vou contratar vendedor, e não é o melhor caminho. O vendedor, ele é uma etapa que ele consegue pegar esse lead para ele vender. Então, o vendedor ele é uma etapa, ele não faz nada sozinho. Ele precisa de um acompanhamento de tráfego. Então, quando você contrata o tráfego e você começa a vender, escalar,
Aí você contrata um vendedor para ele pegar esse lead que já levantou a mão e poder vender. Entendeu? Porque às vezes você vai gastar muita energia com um vendedor que não vai te trazer um resultado. Muito turnover, né? O pessoal entra e sai. Então, às vezes, você faz o tráfego, né? Popula a sua loja, as suas vendas e depois você contrata um vendedor. É bacana isso, porque às vezes a pessoa ela tá num ponto comercial que não tem muito movimento e aí acaba tendo que contratar um vendedor até mais caro para poder trabalhar ali, mas ela pode economizar contratando um vendedor um pouco mais barato, mas trabalhando em conjunto com o tráfego, é isso? Isso mesmo. Porque o tráfego sozinho também não funciona. Então, às vezes você, só vou fazer tráfego sozinho, vou ficar deitado na minha cama, acordar meio-dia todo dia e vou ver o dinheiro caindo na minha conta, né? Seria um mundo maravilhoso, né, para todo mundo. Mas não é assim que funciona. Então, você faz o tráfego, funciona, mas precisa também, né, ter uma equipe, alguém para atender, né, aquele lead que gerou, aquele potencial cliente que gerou, para você também não deixar ele sozinho, né? Enfim, fazer o acompanhamento da venda. Você tem que fazer o acompanhamento. Né? Hoje em dia, existem sistemas, né, para você fazer acompanhamento de vendas que a própria loja, o lojista, ou a pessoa que vende serviço, quem ainda é pequenininho, eles conseguem ter o sistema hoje para fazer o gerenciamento de tudo isso até de forma gratuita. Né? Existem alguns sistemas muito bons no mercado, gratuito, que você paga lá R$50 por mês, também tem alguns. Então, assim, não é caro para você ter. E daí, você faz um trabalho de tráfego. O tráfego ele é integrado com essa ferramenta. Então, todo lead gerado acaba caindo nessa ferramenta. E você, o seu time comercial, acaba entrando em contato com esse pessoal de forma mais organizada para não ficar tudo muito solto. E daí, futuramente, você pode até fazer ações com essas listas, né, que você vai gerando, com esses clientes que você vai gerando, um pós-vendas. Se você trabalha com e-commerce, um abandono de carrinho, ou até mesmo alguma coisa nesse sentido você começa a fazer. Então, é legal você... Toda empresa tem que se estruturar pensando em base de dados. Toda empresa hoje precisa de base de dados. Não adianta o seu vendedor X tem o cliente dele, o vendedor Y tem o cliente dela, o vendedor Z tem os clientes dele, e você, que é o dono da empresa, não tem cliente nenhum. Tá tudo com seus vendedores. Não pode. Você tem que ter um sistema concentrado nisso, né? Que a gente chama de sistema CRM. E esse sistema, você precisa concentrar esses ativos na sua empresa, porque ele é um ativo. E daí sim você poder trabalhar com tráfego e trabalhar com pós-venda, né? Então eu vejo que são duas caixinhas, né? É a caixinha das informações que o tráfego traz, os dados que o tráfego traz, né? Que são os clientes, os potenciais clientes. Perfeito. E a caixinha das informações de como que foi o comportamento desses clientes em relação ao valor que você investiu. Perfeito. Essa caixinha que a gente chama é basicamente assim, o tráfego ele vai gerar a oportunidade, ele vai gerar a pessoa que quer comprar o seu serviço. E esse CRM, que é o sistema, ele vai organizar os seus clientes. Basicamente isso. Para não virar aquela confusão na empresa na hora de lidar com esses contatos. E o legal também é que na própria ferramenta, no Facebook, no Instagram, no Google, TikTok, Waze, outras plataformas de ads. Dá para fazer propaganda até no Waze? Waze, dá para fazer. No Waze, no TikTok, no Bing, que é o buscador da Microsoft, né, que é da Yahoo, enfim. Você consegue fazer muitas ações, por exemplo, eu quero... Isso aqui o pessoal sempre gosta. É assim, eu quero impactar todo mundo que acessou o site do meu concorrente. Você consegue fazer. Eu quero impactar todo mundo que digitou um termo específico no Google. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Se você ainda não está fazendo tráfego pago, não espere o seu concorrente descobrir esse podcast, essa dica, e começar a impactar os seus clientes. Exato. Não é? O tráfego ele tem muita ciência. Por isso que no começo do podcast a gente falou, é só impulsionar, né? Quando a gente faz o tráfego bem feito, vamos lá, a gente consegue fazer ação de remarketing, que é o que eu acabei de falar, né? Então, reimpactar pessoas que fizeram uma determinada ação. Então, reimpactar pessoas que acessaram o meu site, reimpactar pessoas que acessaram o site do meu concorrente, reimpactar uma pessoa que abandonou um carrinho no e-commerce, né? Então, remarketing de tudo a gente consegue fazer. Tá? Então, isso já é assim, a gente tem até um histórico lá na agência, que a gente atende e-commerce também, e quando ele vai até a etapa do carrinho, tem uma média de 60% a 70% de abandono de carrinho. Só que depois as compras é 90%. Então, você pega aquela galera que abandonou seu carrinho,
né? Por que ele abandonou? Por algum motivo. Ou não confia na sua marca, ou não tinha cartão no momento, ou o marido ou a mulher acabou falando, não vai comprar isso agora, deixa para depois, enfim. Então eles acabam abandonando, e é normal. Aí a gente faz uma ação para todo mundo que abandonou e dá um desconto de 15%, 10%, por exemplo. É um remarketing. 90% das pessoas compram quando você faz ação para essa galera que abandonou. Caramba, é grande, né? É muito grande. Então, a ação de remarketing é só uma areia bem pequenininha que tem, é um grãozinho de areia que tem no tráfego. Aí tem outras formas, né? Por exemplo, uma forma bem legal também, que é a gente usar a base de dados do cliente. Então, o cliente ele tem uma base de dados, um Excel mesmo, com vários nomes e e-mails dos próprios clientes, né? Você concorda que é uma base qualificada, é uma base de pessoas que já compraram o produto do cliente. O que a gente consegue fazer? A gente pega essa base, a gente manda essa informação para o Instagram, para o Facebook e para o Google. A gente não vai atingir essas pessoas, a gente vai atingir pessoas semelhantes a elas. Então, vamos supor que nessa base tem uma maria@gmail.com. O que o Meta, né, o Facebook, o Instagram e o Google eles fazem? Ah, maria@gmail.com é um lead qualificado? É. Então, beleza. O Google sabe todo o histórico. Sabe que a Maria viaja todo final de semana, sabe onde ela tem a casa. O Google, né, é base de dados, eles sabem tudo. Nós damos essas informações. Todo né? mundo dá. A partir do momento que você usa Instagram, Facebook, você tá dando, né, de mão beijada esses dados para todas as plataformas. E esse é o negócio deles, por isso que eles não cobram nada para a gente estar utilizando o Facebook, Instagram, né, o WhatsApp, enfim. É uma base de dados. Então, a gente vai alimentando essas bases de dados. O que a gente consegue fazer no tráfego? Com a sua lista de bases de dados, a gente consegue atingir pessoas semelhantes. Então, as pessoas elas vão até você, mas são pessoas que têm muito potencial para comprar o seu produto, porque elas são semelhantes aos seus clientes. Então, isso a gente chama de lookalike, que é uma base inteligente que a gente consegue fazer também. E outras frentes que dá para fazer no tráfego também, que daí na consultoria a gente acaba abordando muitas frentes aí também. Mas é legal você trazer isso, porque vai ampliando o campo de visão de quem nunca teve contato com o tráfego. Então, em que momento você vai conseguir abordar todos os seus clientes que entram na sua loja, né? Vamos voltar para a lojinha física, Sim. né? Entram dentro da sua lojinha física de uma única vez, sem ter o trabalho de ficar falando com um a um e mais. Conseguir falar com pessoas parecidas, que têm comportamentos parecidos com o dele, para você vender ainda mais. Exatamente. E fora isso também, tem várias outras ações que dá para fazer no tráfego, né? Às vezes você fala, o meu negócio é mandar tráfego, né? Mandar a maior quantidade de pessoas possíveis no meu site, no meu Instagram, para eu conseguir seguidores, para conseguir um bom engajamento. Também é possível você fazer isso. Perceba que nenhuma dessas frentes que eu falei agora dá pra gente fazer no impulsionamento. Então, por isso que eu falo, o tráfego é outra coisa, né? O impulsionamento é uma ação muito simples, muito mais simples que você não tem essas frentes, né? Então, é legal porque às vezes o cliente tem uma verba pequena, então a gente faz uma dessas ações. O cliente quer saber, vamos fazer só um remarketing? Vamos impactar todo mundo que acabou de acessar o site do seu concorrente com uma promoção sua? Dá pra fazer? Assim como eles conseguem fazer com o site do cliente também, né? Eu já vi você falando sobre isso, né, do impulsionário. Eu já vi casos de clientes que chegaram até aqui para fazer conteúdo e ela estava com a conta bloqueada. Aí eu falei, tá, o que aconteceu aqui? Ela falou assim, então, um dia eu fui querendo mexer no impulsionar e aí eu não vi quanto que ia gastar. E aí ele foi gastando até comer todo o limite do meu cartão. Nossa e Senhora. o limite acabou e a conta bloqueou e tem um débito ativo. Tinha um débito de R$1.000. Vixe, é complicado. Então, assim, se você não sabe mexer, a minha dica aqui particular, tá? Não mexa, porque você pode ter um grande prejuízo. Exato. Né? Algumas empresas, dependendo do tamanho, R$1.000 é muita grana. Perfeito. E também a gente tem a homologação lá, né? Então, quando é uma agência séria de tráfego, ele tem a homologação no Google, do Meta. Então, o que acontece? Deu algum problema com o cliente, nós somos responsáveis por aquilo, né? Então, deu algum problema no cartão, deu algum problema de pagamento, né? A gente já tem um contato direto com o pessoal lá. Então, ser homologado significa o que exatamente? Ser homologado é quando você está autorizado a fazer anúncio, né? Patrocinado, enfim. Você tem essa homologação, só que a gente tem um diferencial muito grande, porque como a gente atende muitas empresas multinacionais que investem milhões por mês, a gente acaba ganhando
não o suporte júnior do Google ou do Meta. A gente acaba ganhando um cara mais premium lá dentro. Geralmente é um engenheiro do próprio Google. Então, às vezes, a gente tem algum problema específico, a gente consegue recorrer a ele. Né? Então, a gente tem todo esse know-how com as ferramentas. Bacana isso. Então, vocês têm acesso direto lá dentro. Direto, perfeito. Não precisa ficar abrindo chamadinha, mandando mensagem. Não. Às vezes, quando é algo simples, a gente pode até abrir algum chamado específico, mas assim, quando dá algum problema, né, independente da plataforma, como a gente trabalha com muito cliente lá, então a gente até sabe qual que é o problema, como resolver. Às vezes acontece algum problema de bloqueio de conta, por exemplo, de algum cliente que tem algum histórico passado, por exemplo, e daí a gente acaba recorrendo a um suporte mais premium lá. Mas no dia a dia é super tranquilo. Mas é legal saber disso, que vocês têm as duas frentes abertas aí, né? Para coisas mais simples, dá para resolver da maneira comum. Mas para coisas mais graves ou que precisam resolver de uma maneira mais rápida, vocês conseguem um acesso direto. Exatamente. Porque eu não sei se vocês sabem, não dá para falar, não existe um número que você liga. Não existe, né? é difícil. É difícil o acesso, eles não dão acesso, são muitos usuários, né? Então, ter esse facilitador com vocês é um caminho bem legal. Sim, com certeza, com certeza. E isso também é um benefício muito grande, né? Tem a questão também da otimização, né, da conta. Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente faz uma ação de tráfego pago, qual que é o grande benefício, né? E qual que é o grande diferencial que as pessoas que estão assistindo, é legal elas saberem que, assim, gestor de tráfego, você encontra em cada esquina, praticamente, né? Mas um cara sério, um cara que otimiza, né? É difícil. Então, o que acontece? Quando você contrata um cara bom, ele vai otimizar. O que é otimizar? Ele vai entrar na sua campanha todos os dias, ele vai ver se aquele design que ele fez está performando, se não está, se aquela copyright, né, aquele texto persuasivo que ele fez para você tá legal, não tá. Ele começa a fazer teste A, B, C, ele começa a testar público. Olha, vamos testar esse público, depois vamos testar esse. E o cliente nem fica sabendo. Às vezes a gente vai fazendo tanto teste e a gente fala, beleza, acertei o público, acertei aqui a minha persona, acertei aqui a região, vou alocar o meu dinheiro aqui. Então, o que a gente faz geralmente no primeiro mês, nos primeiros meses, né? No primeiro, segundo mês? A gente pega a verba do cliente e a gente dilui ela em várias campanhas. E a gente consegue traçar para fazer um teste e a gente consegue saber qual é o melhor público, qual é o melhor criativo, e a própria ferramenta dá esse insight para a gente. E daí, no segundo, terceiro mês, aquela verba, em vez de ficar diluída em todas as frentes, a gente aloca só onde está resolvendo, onde está funcionando. Por isso que a gente consegue um custo por lead muito mais barato. Né, que é esse custo por aquisição que a gente deu o exemplo lá dos R$11, porque a gente vai fazendo teste. Se você não faz o teste, esse custo começa a ser 200, 300, 400 reais. Então, essa otimização ajuda muito a dar resultado para o cliente. E como que a gente faz essa otimização lá? A gente tem uma ferramenta lá dentro que nós desenvolvemos, né, é única do mercado, ninguém tem, porque nós desenvolvemos. Como eu sou gestor de tráfego também, eu peguei todas as dores que eu tinha, todas. Antes, para otimizar uma conta, demorava 4, 5 horas. O que eu fiz? Eu peguei e eu criei uma ferramenta, né, um BI, onde esse sistema me mostra o que eu preciso arrumar na minha campanha. Então, por exemplo, ele vai falar assim para mim, vai apitar na tela, vai falar assim, olha, o custo por clique está caro. Você precisa fazer um novo anúncio, porque o anúncio não está performando tão bem. O criativo não está performando tão bem, então o custo acaba encarecendo um pouquinho mais. A impressão caiu, precisa aumentar. Tudo isso, a gente, como gestor de tráfego, a gente consegue ver, mas a gente demora muito, porque imagina um cliente que está comigo lá, o cara tem 5 plataformas. O cara tem o Waze, o cara tem TikTok, o cara tem Google, o cara tem Meta, que é o Instagram e Facebook. Então, imagina eu entrar em todas as plataformas para otimizar. Então, a gente criou essa ferramenta. Ela mostra esse insight pra gente e eu já vou direto na dor. Eu já entro na ferramenta e já arrumo esse problema. Então, a gente ganhou tempo de otimização, né? E com isso, a gente começou a ganhar até mais inteligência nas otimizações, porque a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo. Rapidez. Isso é muito legal. Rapidez. E para o empresário, tempo é dinheiro. Exatamente, é isso que eu sempre falo. Todo empresário, eu falo assim, imagina eu no lugar deles. Eu não trabalho como eu sou empresário que tem uma agência. Não, eu sou como o cara lá. O cara está lá na ponta. O cara precisa de lead, o cara precisa vender, o cara precisa faturar, o cara precisa ver retorno sobre investimento. É isso que eu enxergo, como a figura do empresário que está do outro lado. Então, eu faço de tudo para dar retorno. E se não tiver dando retorno por algum motivo, eu sou muito franco e muito claro.
e fala que não está dando retorno também. Então, a gente é muito sincero nessa questão, porque a gente não está brincando com qualquer coisa, a gente está brincando com dinheiro. Às vezes, R$1.000, R$500, R$200 uma pessoa é um dinheiro muito alto para estar investindo agora. Então, o interessante é assim, vai investir? Vai, mas contrata uma pessoa boa, porque senão você vai ter muita dor de cabeça. Sim, no sentido de ter esse cuidado, né? Essa análise, eu vejo que é muito necessário porque o empresário, ele não sabe mexer na ferramenta, ele não entende os termos técnicos, ele quer vender. Exato. Né? E o papel do gestor de tráfego é exatamente esse que você colocou, né? Analisar tecnicamente, estatisticamente, rapidamente. Exato. Apresentar relatório, resultado, para ver como que ele pode agir. Às vezes ele precisa fazer um ajuste de produto. Exatamente. Né? Às vezes o insight que nós trazemos para o cliente, às vezes ele muda realmente o produto. Ele muda o modo de abordar. Então, a gente não está falando aqui só de tráfego, a gente está falando de uma cadeia completa. Né? Às vezes, o tráfego ele não vai trazer também só o lead para você. Ele vai trazer todo esse insight, onde você fala, olha que legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a vender esse produto aqui, porque está vendendo muito mais, está tendo uma procura muito mais alta do que aqui. Ó, esse aqui está tendo muito mais cliques do que esse, então eu vou deixar de comprar do meu fornecedor esse aqui, vou começar a focar só nesse aqui. Ou vou começar a ofertar o meu serviço só aqui, porque na região X, porque na região Y eu investi e não deu retorno. Então, eu vou começar a investir só aqui. Então, pensa que o tráfego ele traz o insight para você de bandeja. Ele fala assim, olha, você precisa seguir esse caminho. Então, é muito mais do que gerar resultado que a gente fala palpável, resultado de lead, sabe? Então, isso que é legal. Sim. E você falando me fez lembrar um exemplo de um parceiro nosso de negócios aqui, que baseado no tráfego pago, nas informações do tráfego pago, eles entenderam que se eles mexessem no valor do frete, eles iriam conseguir vender muito mais. E legal. aí eles fizeram essa ação e realmente deu um super resultado. Olha que legal. E aí, eu não sei se vocês sabem, tem lugares do Brasil que o frete é caríssimo, Sim. né? Principalmente regiões do norte, do nordeste. Exato. E aí eles conseguiram ponderar ali qual é o valor que eles conseguiriam atender o Brasil todo, diminuíram o valor do frete, principalmente lá para essa região, e ali eles conseguiram otimizar a campanha e ter um retorno muito maior sobre o investimento. Exatamente. Por exemplo, a gente atende bastante imobiliária também, né? Então, assim, o que a imobiliária faz? Às vezes ela quer vender um imóvel de alto luxo, que a gente chama, que não é nem o alto padrão, é acima do alto padrão, que é... coisa de milhões. Casa de 18, 20 milhões, né? Então, o que a gente faz? Eles acabam fazendo tráfego com a gente para vender esse imóvel. Só que daí a gente faz todos os testes possíveis, né? Então a gente trabalha remarketing, essa lista de lookalike, a gente faz toda uma inteligência por trás para a gente poder estar vendendo esse imóvel, né? Não é um imóvel que vai vender do dia para a noite, né? O comprador de alto luxo ele é mais difícil. Quanto mais alto o seu valor, mais difícil você vender, né? Assim, a longo prazo, vamos dizer assim. Então, na verdade, eu acho que ele faz uma análise mais profunda, né? Se ele vai comprar ou não. Exatamente. Porque quando você tem uma casa de 18 milhões, a pessoa que tem 18 milhões para investir, você não concorda que ela é muito mais criteriosa para comprar do que uma casa de 300 mil? Né? Ou até, vamos pensar num carro. Você tem um carro popular, né, que você precisa de um carro popular, você compra muito mais rápido. Agora não, você quer comprar um carro de alto luxo, uma Ferrari. Você tem esse dinheiro, você vai em várias lojas, você vai entender qual é o carro que você vai comprar. A venda demora um pouquinho mais. Isso é mercado, isso é normal, né? Então, o que a gente faz no tráfego, nesse caso de imóveis? A gente faz toda uma estratégia de tráfego para vender essa casa. E daí a gente consegue mostrar para o cliente, assim... Olha, você está divulgando para a região X, não está legal. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar seu imóvel dessa região e vamos divulgar aqui para a região Y. A gente faz esse teste de novo. Aí, às vezes, a gente consegue colocar pessoas... Onde o público de alto padrão está? Putz, o cara está no bar do Alemão, o cara está lá geralmente, no final de semana, ele vai jogar golfe em algum condomínio. Beleza, então é lá que eu vou estar. Então, eu começo a soltar a propaganda desse cara só nesses locais. Então, eu não faço Itu inteiro. Eu faço... determinadas regiões. Esse cliente, no caso, é São Paulo. Então, eu não vou fazer São Paulo inteiro. Vou pegar as regiões mais nobres, os restaurantes mais nobres, e assim, quando o cara for pedir um prato de comida, ele vai olhar no Instagram dele e vai ver a propaganda do meu cliente. Então, perceba que a gente não rasga dinheiro. A gente vai realmente colocar o dinheiro onde o público dele está. E aí, consegue vender.
Perfeito, perfeito. E então, você estava falando, eu estava imaginando aquele consultor financeiro, sabe? Sim. Que faz uma análise de onde você vai investir o seu dinheiro. Qual tipo de ação é melhor para você? Qual que é o seu perfil? Se é conservador, se é arrojado? Exato. O gestor de tráfego é tipo isso. É um consultor financeiro, você falou perfeitamente. O consultor financeiro, ele tem, né, ele entende o seu perfil e te entrega o resultado de acordo com o seu perfil. O gestor de tráfego é a mesma coisa. Ele entende a sua demanda e entrega o resultado de acordo com a sua demanda. É basicamente a mesma coisa. E é legal isso que você estava falando do produto. Eu fiquei imaginando, a gente colocou aqui alguns produtos de alto ticket, né? Eu fiquei imaginando, por exemplo, uma hamburgueria regional. Sim. Né? Um lanche. O cara tá fazendo os anúncios online e aí você descobre que é a aceitação do produto ali pelos comentários. Eu queria o hambúrguer, mas sem ketchup. Sim, exato. Né? Exato. E aí o cara consegue fazer um ajuste rápido. Né? Pra gente aqui, né? Pra mim, que sou especialista em gestão de conteúdo, o valor do tráfego pago é gigantesco, porque Exato. ele atinge um número de pessoas que a gente jamais atingiria fazendo um trabalho orgânico num curto espaço de tempo. Exatamente. O tráfego, ele traz todo esse insight e você consegue fazer tudo isso aí, né? Que nem eu volto a falar, quando o seu produto tem um valor agregado, né, o tráfego ele ajuda muito, muito mesmo a você vender. Eu não consigo viver mais sem tráfego, né? Os meus clientes também não, tanto é que os clientes eles estão há longo tempo lá comigo. Né? Eles não conseguem parar de fazer tráfego e falar, vou ficar só no orgânico agora. Né? E para quem está ouvindo, o que é o orgânico? O orgânico é basicamente quando você quer aparecer na internet e você não paga nada. Então, existem algumas regras, né, que você consegue fazer no seu próprio site e tudo mais para você aparecer de forma orgânica, mas é muito trabalhoso, é muito maçante. Às vezes você não quer, às vezes você tem aquela questão de, eu não vou investir R$1.000 no tráfego porque eu consigo aparecer orgânico, mas daí você vai ter que contratar um redator, você vai ter que contratar um design, você vai ter que contratar um jornalista, porque para você aparecer orgânico, o Google, para ele indexar você, ele tem que ver que seu site está atualizado todos os dias, seu Instagram está atualizado todos os dias. Então, assim, para você aparecer de forma orgânica, pensa assim, é muito maçante. Dá para fazer. Eu tenho parceiros, assim, que só trabalham com orgânico, né? Mas o tráfego, ele já é mais a curto prazo. Então, ele vai e fala, eu tenho essa verba, eu vou investir e a gente consegue levar 20, 30, 100, 200 mil pessoas no site por dia, dependendo da verba do cliente. Mas é legal saber disso, porque eu vejo muita gente falando assim... tem que postar todo dia. Aí eu falo, não, calma, pera. Tem que baseado em quê? Sim. Né? Você tem tempo para isso? A sua empresa ela não pode parar. Sim. Né? Você vai ter um funcionário que vai realmente estar dedicado para isso e vai conseguir fazer isso com uma maestria para te dar um retorno? Porque senão o tráfego pago vai ser algo muito mais vantajoso a curto prazo. Exatamente. O tráfego, ele a curto prazo, ele vende muito mais, né? Isso aí de fato, independente se é e-commerce, independente se você tem serviço, independente se você tem uma loja de roupa, você precisa fazer o tráfego. Hoje está todo mundo na internet, todo mundo está no Instagram, todo mundo está no Facebook, todo mundo está no TikTok. Então, você tem que aparecer para essa galera, né? E como você vai aparecer com essa galera? Você tem que fazer o tráfego, não tem mais escapatória. As empresas hoje que não fazem tráfego, elas estão daqui 2, 3, 4 anos, se elas continuarem assim, elas nem vão existir mais. Sim. Né? Porque não tem como, né? Não é maldade, é que realmente não tem como você ficar muito tempo no mercado sem aparecer. Né? E ainda mais com a nova geração agora, né? Porque a nova geração já nasce mexendo no celular, né? Já nasce mexendo no tablet. Então, pensa que essa nova geração vai ser o seu futuro cliente. Então, esse cara, ele está antenado o tempo todo. Então, você precisa investir em tráfego, não tem escapatória. Infelizmente, não tem. E felizmente também, porque eu vejo que é uma maneira da pessoa realmente ter maiores resultados, né? Nunca se ganhou tanto dinheiro num curto espaço de tempo. Exatamente, Né? Tanto quanto nos últimos 5 anos. Sim, tem um estudo que fala que o tráfego, ele acelerou 10 anos depois da pandemia. Então, assim, o momento que a gente está vivendo hoje é como se fosse 10 anos depois ainda, se não existisse a pandemia.
A pandemia acelerou o tráfego, porque muita gente ficou em casa, muita gente aprendeu, conviveu com o tráfego, precisou vender aquele curso online, precisou vender o produto no e-commerce. Então, acelerou 10 anos. Então, você vê o poder do tráfego, né? Porque se não fosse algo que, vou fazer depois, por exemplo, se fosse alguma coisa meio insignificante, nem as grandes também não fariam. Você acha que uma Coca-Cola, uma Pepsi precisa fazer tráfego hoje? Não precisa, né? Mas elas fazem. Entendeu? Então, assim, todo mundo precisa fazer tráfego, não adianta. Independente se é campanha de branding, se é campanha de fundo de funil, se é conversão, se é campanha de vendas, se é campanha para e-commerce, independente. Hoje, se você não está numa rede social, você não está em lugar nenhum. Exatamente. Né? A gente vai pro banheiro, dormir, pra academia, para todos os lugares que a gente vai, a gente tá com o celular na mão, né? Isso daqui já virou parte integrante do nosso corpo. Exatamente. Outro dia um amigo falou assim pro meu marido, que também faz alguns anúncios pra loja, ele falou, viu, eu tava no aplicativo da Bíblia, apareceu um anúncio da loja pra mim. Ele falou, até no aplicativo da Bíblia, ele falou. Os caras não perdoam. Não. Em todos os lugares. Ele tá em todos os lugares. E as coisas funcionam. Né? Se não fosse assim, a loja não estaria aí. Tem 9 anos de loja. Exato. Então, eu acredito que com seus clientes também os resultados são muito similares a isso. Sim, com certeza, com certeza. E a gente consegue aparecer em todo o site. Se a gente quiser aparecer no UOL e não precisar pagar o UOL, a gente consegue aparecer também. Eu quero aparecer no site do Exame, por exemplo. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma publi para o Exame. Não, beleza, mas eu consigo aparecer lá no Exame, né? Existe até abrindo um pouquinho aqui, tem uma ferramenta que chama Taboola, que a gente faz lá também. E esse Taboola é como se fosse um Google, é como se fosse um Meta. Mesma coisa, só que ele cria banners, né? A gente cria banners através desse aplicativo para você poder ter mais engajamento também. Então, às vezes, você consegue aparecer no UOL, no Terra, pagando por clique, vamos dizer assim. Às vezes você paga lá 90 centavos por clique, R$1 por clique. Gente, barato! Então, por isso que eu falo, às vezes com 300, 400 reais você já consegue investir numa plataforma dessa, por exemplo, entendeu? Só que isso nem todo mundo sabe. E isso acaba caindo no planejamento. A gente acaba mostrando um planejamento desse para o cliente. Então, vou falar de novo. Não deixe o seu concorrente assistir esse podcast antes de você. Não deixe ele contratar a AdLeads antes de você. Lá, tá vendo? Eu não deixaria. Nossa, e assim, até um recadinho assim que eu queria frisar muito, né, pro cliente que está assistindo, é assim, seja inconformado. A pessoa precisa ser inconformada, porque o que é inconformado? É assim, o seu produto é bom, você não vende porque você não quer. Então, você tem que vender o seu produto porque o seu produto é o melhor do mercado. Como que você vai mostrar isso para o seu cliente? É isso que a gente tem que entender. No tráfego, a gente vai fazer isso também. A gente vai entender o seu produto, a gente vai criar toda essa historinha, né, para o cliente para poder vender o seu produto. Então, tem gente que fala, meu produto não é difícil, não dá, é complicado. No tráfego, você vende areia no deserto. Então, dá para a gente brincar bastante aí de comercial com o cliente. Maravilhoso. É isso. Então, só para finalizar, se você puder deixar uma dica para quem ainda não fez tráfego ou que está começando a fazer o tráfego, o que você falaria? Olha, uma dica é a gente começar fazendo certo, começar com o pé no chão, que eu falo. Então, assim, você não precisa investir horrores de dinheiro agora, não precisa ter um investimento gigante. Faz o seguinte, começa investindo pouco, e começa sentindo a plataforma, investe num profissional bom também, para daí você vai crescendo gradativamente. Todos os meus clientes, tem cliente hoje que investe mais de 100, 200 mil reais por mês, né, lá. Mas esse cara, às vezes, começou com 2 mil, 1.500 reais, entendeu? Como que a gente faz? É crescendo gradativamente. Começa pequeno, começa a vir um retorno sobre o investimento. Você vai realocando investimento. É igual assessor de investimento, né? Investiu 500, retornou 2. Agora se investe 1.000, vai retornar 4. E assim vai. Né? Então, todo esse aprendizado e esses números, o gestor de tráfego, né, no caso, nós passamos para o cliente. Então, minha dica é começa pequeno, começa com o pé no chão, vai crescendo, vai reinvestindo e nunca para. Perfeito. E você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários desse vídeo, fica à vontade.
Alan vai ficar de olho. Fico de olho, eu respondo vai ficar de olho todos. também, para fazer um atendimento rápido. Com certeza. Alan, obrigada pela sua Eu presença. que agradeço. Imagina. E se o pessoal que está assistindo, que chegou até aqui, quiser contratar o seu serviço, quiser saber mais sobre o seu serviço, como que ele te encontra? Para encontrar a gente vai deixar o link aqui na descrição. Então tem o site, tem o Instagram também. Pode entrar em contato lá que a equipe vai atender imediatamente. Perfeito, Alan. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Prazer conversar com você. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e que você venda muito com o tráfego pago. Isso aí. Até a próxima.